Quero que você faça uma declaração comigo. Aleluia. Se você está sem Bíblia, pega com a pessoa que está do teu lado. Diga assim: essa é a palavra de Deus. Ela é luz para o meu caminho. Ela é lâmpada para os meus pés. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse culto e por tudo que você irá fazer por meio da tua palavra. Obrigado por cada pessoa que você trouxe aqui nessa noite, Senhor. Nós cremos numa noite de jugos despedaçados, numa noite onde a unção da cura vai tocar nas pessoas. Pai, eu tomo com a autoridade do nome de Jesus toda mente cativa ao senhorio de Cristo, no nome de Jesus. Todos aqueles que chegaram aqui preocupados, perturbados, recebendo paz, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvor, pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus é muito bom, irmãos. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém. Aleluia. Então eu tenho uma palavra no meu coração para ministrar essa noite. Eu queria falar sobre cura. Amém. Queria falar sobre o tema: Ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Sabe, irmão, se você faz parte aqui dessa igreja, se você congrega aqui conosco, você já ouviu muito sobre o que a palavra de Deus diz a respeito de cura. É bem provável que você já sabe que é a vontade de Deus te curar. Talvez você já saiba os meios pelos quais nós recebemos a cura da parte de Deus. Amém. Talvez você conheça até todos os versículos que eu vou ler nessa noite. Mas eu queria te propor algo. Eu queria que você abrisse o teu coração nessa noite para ouvir essas verdades como se fosse a primeira vez. Amém, irmãos? Amém? Porque muitas vezes, por a gente ouvir a palavra de Deus repetidamente, a gente deixa de dar a atenção devida e meio que trata aquele conhecimento como um conhecimento banal. Mas deixa eu te dizer, quando você trata o conhecimento da palavra de Deus como: eu já sei, eu já conheço, você não vai ter proveito. Amém? Vai ser apenas um assentimento mental. Você vai conhecer com a tua mente, mas a vida que está nessa palavra não vai operar no teu corpo. Amém? Então, é um perigo para o crente, para o cristão, quando ele se coloca na posição de quem já sabe. Eu já conheço, eu já sei. Não. Escute como se fosse a primeira vez. Receba essa palavra como remédio se você está doente, ou como uma vacina se você está saudável. A vacina, a gente não toma ela porque a gente está doente. A vacina, a gente toma ela como uma prevenção. A vacina são vírus mortos ou modificados que são injetados no nosso corpo para que o nosso corpo produza anticorpos. Amém, irmãos? Para quando aquele vírus entrar em contato com o nosso corpo, os anticorpos vão combatê-los. Já o remédio não. O remédio é um princípio ativo que atua ou para sanar a dor ou para ajudar no processo de cura no nosso corpo. Amém? Eu sei que para alguns essa palavra essa noite vai ser um remédio, um analgésico espiritual. Amém?
um anti-inflamatório ou um antibiótico. Amém, irmãos? E para outros não, vai ser uma vacina. Talvez você esteja me ouvindo, esteja saudável, não esteja com nenhuma doença no teu corpo, com nenhuma enfermidade ou com nenhum diagnóstico contrário. Então você vai receber essa palavra como uma vacina, que vai criar em você anticorpos, para quando o dia mal se levantar, amém, você esteja preparado com a espada do Espírito e com o escudo da fé, amém. Mas se você chegou essa noite aqui e você tem alguma enfermidade, e você tem alguma doença ou alguma dor crônica, deixa eu te dizer, há poder na palavra de Deus e no nome de Jesus e na unção do Espírito Santo para sarar o teu corpo nessa noite, amém. Eu sei que também temos pessoas nos assistindo pela internet e pessoas de diversos lugares, até de outros países, têm nos acompanhado. Há poder na palavra de Deus para te sarar também, ainda que você não esteja aqui fisicamente no mesmo ambiente que a gente, mas não há fronteiras para a palavra e para o Espírito de Deus. A Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra e os sarou, amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo lá na carta de 1 Pedro, o tema é Ele levou. Ele quem? Jesus. Ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu sei que é bem clichê, mas não existe doenças incuráveis para Jesus. Ainda que o médico tenha dito, irmãos, e nós respeitamos médicos e os admiramos, são homens dados ao estudo e que são usados por Deus para sanar dores. Mas existe alguém que está muito acima de todos os médicos. Amém? Então, ainda que o especialista tenha te dito, ainda que o exame tenha comprovado, existe um Senhor que opera acima dos exames, acima dos médicos. Amém? E o nome dele é Jesus. Não há limites para o que ele possa fazer para te abençoar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quem abriu, diga assim, glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. Aleluia. Uma outra versão diz assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, isto para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E continua dizendo, pelas suas feridas fomos sarados. Sabe, irmãos, algo que é muito claro para nós, principalmente a gente que nasceu num país cristão, na sua maioria, é muito comum para nós, desde criança, ser ensinado que Jesus morreu na cruz para salvar os homens dos seus pecados. Qualquer criança do nosso meio, se a gente perguntar a elas por que Jesus morreu na cruz, elas vão dizer que ele morreu para que ele nos salvasse dos nossos pecados. Amém? E isso é uma verdade fundamental para a nossa fé, e é uma verdade bíblica. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Essa é uma verdade maravilhosa, irmãos, e é sobre ela que se fundamenta a nossa esperança. Amém? Mas o texto não para por aí. Diz que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, mas continua dizendo que ele nos sarou, pelas suas feridas
fostes curados, pelas suas feridas fostes sarados. Amém? Nós sabemos que Jesus, quando foi levantado naquela cruz e atraiu todos para si, ali ele estava pagando o preço. A Bíblia Sagrada diz que ele se tornou pecado. Aquele que não conhecia pecado, ele se tornou pecado por nós. Amém? Mas a Bíblia Sagrada também diz, irmãos, que quando ele foi pendurado naquela cruz, como um cordeiro sacrificado pelo próprio Deus pelos homens, a palavra de Deus diz que certamente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Sabe, quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço por todos os homens. Amém? Nós não precisamos hoje em dia ser salvos. A gente até usa essa expressão, diz fulano precisa ser salvo. Não, fulano já foi salvo. O que ele precisa é apenas reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua vida e receber a salvação. Amém? Quando Jesus morreu na cruz, ele já morreu pela salvação de todos os homens. Quando ele, antes de entregar o seu espírito a Deus, ele bradou dizendo tetelestai, ou estar consumado, estar feito. Ali ele pagou, irmãos, a dívida de todos os homens, dos que já haviam nascido, dos que iriam nascer. Amém? Quando ele disse está feito, está consumado, está completo, ali ele pagou o preço pelos pecados, pelas enfermidades e pelas misérias dos homens. Mas a gente foi ensinado apenas uma parte dos direitos e privilégios que temos em Cristo Jesus. Nós fomos apenas ensinados que podemos receber perdão dos nossos pecados através de Jesus. Sim, isso é verdade, mas não é a verdade completa. A verdade completa diz que ele se tornou maldito em nosso lugar. Amém, irmãos? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que ele se tornou maldito? Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Isso para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé, e para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Irmãos, estava escrito que qualquer um que morresse no madeiro era um homem amaldiçoado, era um homem maldito. Os judeus consideravam a morte de cruz uma morte de um homem amaldiçoado. Para eles, quem morresse pendurado em uma cruz era um maldito, um amaldiçoado. E sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Diz que ele nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldito em nosso lugar. Amém? Malditos nunca mais, irmãos, porque ele nos resgatou. Ele nos resgatou, Ele nos resgatou, Ele nos resgatou da maldição da lei. Eu era maldito, pobre, miserável, doente, cego, perdido, mas Ele me resgatou, Ele te resgatou da maldição da lei. Amém? Existia uma maldição e ainda existe, irmãos. Está lá no livro de Deuteronômio, é difícil de soletrar, capítulo 28, tem as bênçãos e as maldições. As bênçãos para aqueles que obedecessem à lei de Deus, eles seriam benditos ao entrar, benditos ao sair, seriam cabeça e não cauda, emprestariam e não tomariam emprestado, a sua terra produziria 100 por 1, a sua mulher seria fecunda, frutífera, as nações os invejariam. Essas eram as bênçãos da lei, do cumprimento da lei. Aqueles que vivessem uma vida de retidão, obedecendo a lei escrita de Deus,
dada a Moisés, eles poderiam contar com essa bênção de Abraão sobre a vida deles. Mas aqueles que desobedecessem à lei, todo tipo de doença nominada ou ainda não nominada, escrita ou não naquele livro, todas as pragas, todas as misérias, todas as enfermidades viriam sobre eles. Eles seriam malditos no campo, malditos na cidade. Eles pegariam emprestado, eles seriam sempre caudas. Amém, irmãos? Essa era a maldição que nós estávamos submissos ou submetidos, pois nós éramos gentios, alheios à vida de Deus, não fazíamos parte do povo de Deus, nós não éramos israelitas por descendência, nós estávamos separados da comunidade de Israel. Amém? Nós éramos homens sem Deus, mas Ele nos resgatou, irmãos. O que é um resgate? Alguém foi sequestrado, está preso, mas a polícia faz um resgate. Invade o cativeiro, derruba as portas, quebra as cadeias e resgata aquela vítima de sequestro. O homem havia sido sequestrado por Satanás por meio do pecado. E ele agora estava cativo, prisioneiro, vítima. Mas ele nos resgatou. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, aleluia, o seu único filho. Para quê, irmãos? Para nos resgatar. Para nos resgatar da maldição da lei. Nos resgatou da maldição da lei. Eu não sou mais maldito, você não é mais maldito. Amém? Glória a Deus. E todas essas verdades nos foram ensinadas, mas a gente foi ensinado a focar mais no perdão dos pecados. Amém? Mas a palavra salvação, irmãos, eu quero que você preste atenção. A Bíblia, ela foi escrita, o Velho Testamento, em hebraico e aramaico. E poucos textos em grego, o Velho Testamento. Mas o Novo Testamento, a sua grande maioria, ou quase a sua totalidade, foi escrito em grego. Amém? E, por exemplo, uma palavra em grego tem vários significados na nossa palavra. A palavra salvação, no original, no grego, como a Bíblia foi escrita, é uma palavra chamada sozo. Elas têm vários significados, e em diferentes momentos na Bíblia ela é traduzida por significados diferentes. A palavra salvação, ela é souzo. Ela significa cura, preservação, libertação, provisão, preservação. Amém, irmãos? Aleluia! Salvação não é apenas você ser perdoado dos pecados e ter o teu nome escrito no livro da vida. Isso é maravilhoso, mas não é apenas isso. Quando você é salvo em Cristo Jesus, você agora tem acesso à provisão de Deus. Você agora tem acesso à preservação de Deus. Você agora tem acesso a Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, quando Cristo foi sacrificado por Deus, não foi apenas para cobrir ou apagar os nossos pecados, foi para que tivéssemos uma vida e uma vida abundante. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele disse: olha, o ladrão, ele vem para matar, para roubar e para destruir. E doença faz essas três coisas. Eu já trabalhei em hospital, a doença, ela rouba a alegria, ela rouba o dinheiro, ela rouba a paz, ela destrói famílias, ela destrói relacionamentos e, por fim, ela mata. A doença é um instrumento do pecado e do diabo para oprimir os homens. A doença, irmãos, veio como consequência do pecado. Amém? Mas ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância.
Aleluia, é um contraponto, irmãos. Ele disse: olha, o inimigo de vocês, o adversário de vocês, o inimigo de Deus e dos homens, ele vem para matar, para roubar e destruir. Mas eu vim, é um contraponto, ele está se opondo, ele está dizendo: olha, eu sou o oposto. Se vocês estiverem em mim, vocês não vão ser mais roubados, não vão ser mais mortos, nem destruídos. Porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim. Aleluia, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém, irmãos? Mas é preciso que essa verdade saia daqui e entre aqui. Todos vocês já conheciam esse versículo, inclusive eu, mas quantos de nós temos vivido essa vida abundante? Amém? Diga, não é necessário apenas o conhecimento, mas a revelação tem que descer para o coração, irmãos. Se ficar só na mente é apenas conhecimento. Amém? Abra comigo lá em Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje você vai receber cura. Ainda que você diga: mas há 12 anos eu tenho esse problema. A Bíblia também fala de uma mulher que tinha 12 anos, sofria com hemorragia. E ela foi curada quando Jesus atravessou a sua vida. Aleluia. Ainda que você diga: mas o médico disse que não tem cura, é uma deformação no meu cérebro. Não tem problema. Aquele que criou cada célula do teu cérebro, ele está aqui, Jesus. E tudo é possível aquele que crê. Amém, irmãos? Diga: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ainda que você diga: pastor, eu não tenho essa fé, mas continue ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 8. Aleluia. A partir do versículo 14. Diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aleluia. Eu vejo como Deus, ele foi cuidadoso conosco, irmãos. Alguém poderia ler o versículo 14 e o versículo 15, que diz que Jesus entrou, na casa da sogra de Pedro, ela estava deitada com febre, ele tomou pela mão, ela foi curada. E aí alguém poderia dizer: mas é porque era uma pessoa especial, é porque era a sogra de um apóstolo, por isso que Deus curou ela. Porque alguns têm essa impressão de que Deus, ele faz acepção de pessoas. Tem pessoas que acham que Deus pode fazer por qualquer um, menos por ele. Ele escuta os testemunhos de pessoas que foram curadas, ela escuta o testemunho de pessoas que foram curadas, e ela diz: ai, que coisa maravilhosa, Deus curou fulano. Mas ela não consegue crer que Deus pode fazer o mesmo por ela. Por quê? Porque ela acha que Deus trata as pessoas com parcialidades. Aí alguém poderia ler essa passagem e dizer: mas é porque era a sogra de Pedro, por isso que Jesus curou. Mas continue lendo. A Bíblia você deve continuar lendo, irmãos. Chegada a tarde,
trouxeram-lhe muitos, diga muitos, endemoniados. E ele, com uma palavra, expulsou os demônios e curou todos que estavam doentes. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, alguém poderia dizer, não, mas ele curou porque era a sogra de um apóstolo. Mas o versículo seguinte diz que naquele mesmo dia, quando entardeceu, uma grande multidão soube que Jesus estava hospedado na casa da sogra de Pedro, e uma grande multidão veio até ele. No meio dessa multidão tinha alguns endemoniados e tinham muitos doentes. E a palavra diz que ele expulsou os demônios com uma palavra, porque não precisa ficar conversando com o demônio. Amém. E curou a todos, mostrando que Deus não cura apenas uma pessoa porque ela é especial. Ah, Deus fez isso por fulano porque ela é especial, porque Deus concedeu uma graça. Não, a graça está disponível para você também. Ele curou a todos. Aleluia, aleluia. Deus aqui está mostrando, olha, eu não faço acepção de pessoas. Vinde a mim, e de maneira alguma eu te lançarei fora. Glória a Deus, irmãos. E curou a todos que estavam doentes. Por que ele fez isso? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo levou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Irmãos, quem foi o profeta Isaías? Você sabe aquela profecia que existia sobre uma virgem que um dia daria à luz um filho? Foi Isaías que havia predito isso. Sabe, esse homem Isaías, ele viveu aproximadamente 600, 700 anos antes de Jesus. Ele era um jovem israelita que foi chamado por Deus numa visão extraordinária. Ele viu os céus abertos, Deus assentado no alto e sublime trono. Ele se sentiu impuro, então um anjo pegou uma brasa do altar de Deus, tocou em sua língua e ele foi purificado. Em seguida ele se dispôs a ser enviado por Deus. E esse foi um dos profetas que mais profetizou sobre o Cristo e sobre o que o Cristo haveria de sofrer. E no capítulo 53 de Isaías, abra comigo. Aleluia, aleluia. Esse capítulo ele foi escrito 600, 700 anos antes de Jesus nascer. E veja que coisa tremenda, irmãos. Aleluia, aleluia. Isaías 53. Eu sei que tem pessoas nos visitando aqui que ainda não conhecem bem a Bíblia. Então eu vou explicar para essas pessoas. Esse capítulo aqui que a gente vai ler agora, foi um profeta chamado Isaías. O Espírito Santo veio sobre ele e ele conseguiu ver coisas que iriam acontecer 700 anos depois. Amém. E nesse capítulo aqui, ele está, por meio do Espírito, profetizando, nos mostrando aquilo que haveria de acontecer com o Cristo, com o ungido de Deus, com aquele que Deus iria levantar. Amém? A partir do versículo 1. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz em uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Um homem de dores e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, ele foi arrebatado. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Irmãos, no versículo anterior, a gente leu aqui, versículo 8 e 9, diz que dolo nenhum foi encontrado em sua boca, e que nenhum pecado ele cometeu, mas que agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Por que agradou a Deus, irmãos, moer Jesus? Por que agradou a Deus fazê-lo enfermar? E eu não sei se você lembra, quando ele estava pendurado na cruz, por volta das 3 horas da tarde, a Bíblia diz que de 1 da tarde às 3 da tarde, houve trevas sobre a terra, uma grande escuridão veio sobre a terra, ele pendurado naquela cruz, gemendo de dores, e as pessoas zombando dele, e ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Que coisa profunda, irmãos. Ele estava com o Pai desde o princípio, porque ele era Deus e ele estava com Deus. Mas como uma ovelha muda, levada diante dos seus tosquiadores, na casa de Caifás, o sumo sacerdote, acusações falsas foram feitas contra ele, e o sacerdote disse: olha, você não vai se defender. E a Bíblia diz que ele permaneceu mudo. Diante de Pilatos, Pilatos disse: olha, você não sabe que eu tenho poder para te mandar soltar, se eu quiser. Você não vai falar nada, não vai fazer a sua defesa, mas como um cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores. E agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Foi transpassado por nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Aleluia, 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 irmãos. Lá na casa de Caifás, quando tudo havia começado, ele já havia sofrido uma pressão emocional. No jardim de Getsemane, ele pelo Espírito, ele sabia o que lhe esperava. Ele já havia até precavido os seus discípulos, dizendo: olha, nós entraremos em Jerusalém, e lá o Filho do Homem será preso, sofrerá grande tormento e será morto pelos reis da terra. E Pedro disse: não, Senhor, de maneira alguma, eu nunca te deixarei que isso aconteça. E ele repreende Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque tu cogitas como homem. Ele pelo Espírito, irmãos, ele sabia, porque o Espírito, ele nos revela aquilo que há de acontecer. Jesus era um homem cheio do Espírito, ele sabia o que lhe esperava. E lá no jardim de Getsemane, ele lá, sofrendo pressões na sua alma, nas suas emoções, ele sabia o que esperava, o cálice que ele havia de beber, e ali ele diz: meu Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu o beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Por 3 vezes ele faz essa oração, até que os homens, junto com o traidor, chegam para prendê-lo. Os seus discípulos o abandonam, porque havia uma profecia que dizia que ferirei o pastor e as suas ovelhas lhe abandonarão. Prendem ele, levam-no à casa de Caifás. Lá ele é esmurrado, cuspido, pauladas são dadas na sua cabeça, botaram uma venda no seu olho, davam um tapa no rosto dele, cuspiam nele e diziam: tu não és profeta? Então profetiza quem está te batendo. De lá levaram ele para o castelo de Herodes. Lá ele foi humilhado, massacrado. Os soldados do Herodes tiraram as suas roupas, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, taram um cajado em sua mão, zombavam dele, se prostrando. Depois, com aquele mesmo cajado, deram cipuadas na sua cabeça. Levado até Pilatos, açoitado por Pilatos, que lavou as suas mãos e o entregou para ser crucificado. Pendurado naquela cruz, irmãos, não apenas sofrendo dores físicas, mas sobre ele estavam as nossas mazelas, as nossas desgraças. Sabe, antes de Jesus, um animal inocente era trazido pelo pecado dos homens, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal, e o pecado simbolizava que passava para aquele animal. Na cruz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o tornou pecado por nós. O próprio Deus colocou os nossos pecados sobre ele, as nossas doenças, as nossas misérias. As dores da cruz não eram apenas dores físicas, mas eram dores emocionais, dores espirituais, eram sofrimentos nas 3 naturezas, irmãos. E em grande tormento, ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Deus se ausentou dele, irmãos. Houve trevas sobre a terra. Aleluia. Mas a Bíblia diz, Isaías vendo tudo isso, no reino do Espírito, Isaías vendo o sofrimento dele, que ele foi esmagado, que ele foi transpassado, que ele foi moído, ele estava tão desprezado que os homens escondiam o rosto, não se achava nenhuma beleza nele, de tão machucado que ele estava. Isaías vendo tudo isso, no versículo 10, Isaías diz: mas agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Porque Deus estava nos vendo, irmãos. Deus estava nos vendo, irmãos. Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Porque Deus estava vendo você hoje, recebendo a sua cura. Graças àquele sacrifício. Aleluia! Glória a Deus!
Esse é um direito e um privilégio que nós temos em Cristo Jesus, irmãos. Acesso à cura da parte de Deus, porque agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar, porque certamente Ele levou, Ele arrancou, Ele tomou as nossas dores e as nossas enfermidades. Não apenas livres do pecado, irmão, vivendo uma vida miserável, coitadinho de mim. Não! Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Aquilo que foi tomado de vocês, aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido por Adão, olha, eu agora devolvo a vocês uma vida de abundância. Ele disse: vocês vão ter aflições, as doenças podem até chegar, mas eu venci o mundo. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz que Ele pregou o escrito de dívida que havia contra nós. A Bíblia diz que Ele pregou na cruz, irmãos. Aleluia! Aleluia! O acusador, é assim que ele é chamado na Bíblia, Satanás. Sabe qual é o jogo dele? Ele nos seduz com o pecado e a gente cai. E aí ele vai diante de Deus nos acusar. Ele é o acusador dos irmãos, o adversário. E ele tinha um escrito de dívida. Todos os pecados que você cometeu desde que você se entende de gente. E com esse escrito de dívida, você era prisioneiro dele. Ele podia te roubar, te destruir e por fim te matar, porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que Cristo rasgou o escrito de dívida que havia sobre nós, triunfando sobre eles na cruz. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. É como se Danilo tivesse se atrapalhado financeiramente e tivesse tomado um empréstimo com um agiota. E a sua dívida aumentou tanto ao ponto dele estar devendo 10 milhões a um agiota, irmãos. E ele não tem condições de pagar essa fortuna. E todos os meses a dívida fica maior. E esse agiota, ele é perverso. Ele toma tudo que você tem e por fim ele mata você e a sua família. Assim era a nossa condição. O diabo era o agiota, irmãos, e nós tínhamos uma dívida gigantesca que não tínhamos como pagar. Por isso ele tinha legalidade para pôr enfermidades no nosso corpo, para destruir as nossas famílias, para roubar a nossa juventude. Mas digamos que alguém tenha chegado e tenha pago toda a dívida de Danilo. Tenha dito: olha, aqui está o preço pela dívida, eu vou redimi-lo, eu vou resgatá-lo dessa dívida. E tenha quitado toda a dívida de Danilo. Mas sabe, ninguém disse a Danilo que ele não devia mais. Ele ainda não sabe que a conta foi paga. E aquele agiota desonesto continua cobrando ele, mesmo a dívida tendo sido paga já. Assim aconteceu com todos os homens, irmãos. O preço já foi pago. Você apenas precisa receber a salvação e tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz. É por isso que nós declaramos que somos o que a palavra de Deus diz que somos, e temos o que a palavra de Deus diz que temos, e podemos o que a palavra de Deus diz que podemos. Amém. Aleluia. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Ele nos resgatou da maldição da lei, que Ele levou nossas dores e enfermidades. Amém. Glória a Deus. O mesmo preço que pagou os pecados foi o mesmo preço, irmãos, que foi pago pela nossa cura. Ele não pagou apenas parte da dívida, Ele pagou a dívida toda. Amém. Nós sabemos, irmãos, que as doenças, elas não têm apenas origens espirituais. Sabemos que muitas doenças têm origem na quebra de leis naturais.
Alguém que come mais do que o necessário, que não se exercita, ele vai ficar obeso, vai entupir as artérias do seu coração, ele vai ter um infarto ou um AVC. Foi um demônio que causou isso? Não. A quebra de uma lei natural. Comeu mais do que precisava. Amém. Alguém come muita coisa doce, muito açúcar, não cuida da sua glicemia, com um tempo fica diabético. Foi um demônio que botou diabetes nele? Não. Foi a quebra de uma lei natural. Amém. Mas existem doenças de origens espirituais. Às vezes alguém tem uma vida extremamente saudável, vai para a academia, tem uma alimentação regrada e de repente dá um defeito no seu pâncreas. E ele não produz mais insulina e fica diabético. Sem nenhum motivo aparente. Satanás destruindo a vida dele. Amém. Glória a Deus. Que Jesus é Senhor sobre todos, inclusive sobre Satanás. Amém, irmãos. Ele entrou numa sinagoga num dia de sábado. Uma mulher sentada na sinagoga tinha um problema. Há 18 anos ela vivia encurvada. A pessoa que tortura, andar encurvado, está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 8. Andar encurvado, 18 anos, e ele lá naquela sinagoga, quando ele viu aquela mulher, ele a chamou para a frente, e curou aquela mulher, irmãos. E aí alguns religiosos ficaram com raiva, e disseram, tem 6 dias que você pode curar, mas no 7º você deve descansar. E a Bíblia diz que Jesus ficou entristecido e chateado, porque eles estavam mais preocupados com a religião do que praticar uma boa obra. E as palavras que Jesus diz, irmãos, nos revelam o caráter de Deus, nos revela o coração de Deus. Ele diz, acaso eu não deveria libertar essa filha de Abraão, que por durante 18 longos anos, Satanás a vem oprimindo? Veja que coisa linda, irmão. Jesus considera 18 anos um tempo muito longo para alguém sofrer de enfermidade. Ele diz, acaso eu não deveria libertar essa filha de Abraão, que por durante 18 longos anos, Satanás vem mantendo ela oprimida? E curou aquela mulher. Quem a oprimia, irmãos, com aquela doença? Um demônio. Um espírito imundo. Talvez você esteja aqui e você diga, há 10 anos eu tento engravidar. Há 10 anos eu tenho um problema de coluna. Há 15 anos eu tomo remédio, pastor. Uma mulher, 12 anos, ela tinha um problema no seu sistema reprodutor. Ela tinha uma hemorragia contínua. A Bíblia chama de fluxo de sangue. 12 anos. A Bíblia diz que ela havia gastado todos os seus recursos com os médicos e não melhorava, só piorava. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Diga assim, a fé vem pelo ouvir. Aleluia. Ela ouviu falar e ela creu. Ela disse, se eu tão somente tocar nas abas das suas vestes, eu serei sarada. E sabe que aonde há fé, há providência. Por uma providência de Deus, Jesus visitou a cidade daquela mulher. E uma multidão cercando Jesus. Você conhece a história? A mulher se espremeu, correndo o risco de ser morta, porque ela era impura, não podia tocar em homens. Ela entrou e tocou nas suas vestes. E Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. Você lembra que salvação é sozo, que
que significa cura, libertação, preservação. Filha, a tua fé te salvou, te curou. Para Deus não há diferenciação, irmãos, de salvação e cura. Deus vê o pacote por completo. Quando você entrega a tua vida a Jesus, não é apenas o teu espírito, é o teu corpo, é as tuas emoções, é as tuas finanças, é a tua família. Tudo agora vai ser impactado pela vida de Deus. Aleluia! Mesmo que você já tenha se acostumado com a medicação, saiba que hoje Deus pode te curar e você nunca mais precisará tomar medicação. Eu não estou dizendo aqui que você pare de tomar. Eu vou orar por você, mas antes de você parar, vá ao médico. Amém? Mas deixa eu te dizer, ainda que você tenha se acostumado com a medicação, pastor, eu já tomo há tantos anos, eu já até me acostumei. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade dele é que você receba a cura. Não, pastor, mas foi Deus quem botou essa doença em mim, porque eu era uma desgraça. Se não fosse essa doença, eu não tinha vindo para o Evangelho. Mentira. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Deus não precisa trabalhar com as ferramentas do diabo. Quem rouba, quem mata e quem destrói é o diabo. Amém. Atos capítulo 10, versículo 38. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. É o diabo que oprime as pessoas com doenças, irmãos. E quando Cristo andou aqui na terra, ele disse, assim como Deus, o apóstolo Lucas escreveu, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. A doença é uma opressão, irmão, mesmo que tenha sido por erros seus, mesmo que você tenha vivido uma vida desleixada, comendo besteira e tenha contraído uma doença, ainda assim, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele te sara. É só você pedir perdão. Senhor, me perdoe, eu fui negligente com a minha saúde e fiquei doente. E Ele te perdoa e te sara. Amém. Aleluia. Não, pastor, mas eu não creio nisso. Deus coloca pessoas nos percam um braço, uma perna, para ele voltar a te obedecer. Se nós, apesar de termos defeitos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, Deus não trabalha, irmãos, com as ferramentas do diabo. Diz lá em João João capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12. Doença é uma coisa boa, irmãos? Responda, doença é coisa boa? Doença é coisa agradável? Doença é coisa perfeita? Então não é a vontade de Deus. A vontade dele é que você viva uma vida saudável, próspera, que você cresça, que você se desenvolva, que você tenha uma vida santa, consagrada a Ele, que a sua família seja um exemplo, que a sua casa seja um refrigério. Amém, irmãos? Aleluia! Agora a doença pode chegar? Pode. Assim como a má notícia chega. Amém. Mas no dia da adversidade, Salmo 91, na adversidade estarei com ele, livrá-lo-ei e cobri-lo-ei de honra, e vida longa lhe darei,
Ele não nos prometeu, irmãos, que as tribulações, que as circunstâncias, que os ventos contrários não viria. Não, Ele disse que viria. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, irmãos. A cura na mesa que Ele preparou diante dos nossos inimigos. Tu me honra, ungindo meu cálice com óleo. Amém. E preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Talvez o teu inimigo hoje seja uma dor na coluna que te atormenta há anos. Talvez o teu inimigo hoje seja a diabetes que faz com que você leve uma furada todos os dias. Há uma mesa preparada diante dos teus inimigos. Deus preparou essa mesa. Estende a mão da fé e tome aquilo que você quer. Amém, irmãos. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, a mulher disse, eu serei sarada. Espremeu-se, tocou nas abas das suas vestes. E ele disse, quem me tocou? Porque de mim saiu poder. Pedro diz, Senhor, todo mundo te toca e você fala uma bobagem dessa. E ele despreza Pedro. Pergunta novamente, quem me tocou? Porque de mim saiu poder. E aquela mulher com medo, porque ela era impura, ela poderia ser apedrejada. Ela disse, eu te toquei. E contou-lhe toda a verdade. E Jesus disse, filha, a tua fé, não foi o meu poder, mas foi a tua fé quem te sarou. O meu justo viverá pela sua fé. O poder de Deus, irmão, já está disponível. Já está feito. Ele disse, está consumado. Agora a fé é o que vai trazer. O que é fé, pastor? Eu não sei o que é fé. É a primeira vez que eu venho na igreja. Alguém que está me ouvindo pela internet poderia dizer, pastor, eu não sei o que é fé. É a certeza das coisas que esperamos. Você espera ser curado hoje à noite, a fé é a certeza. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé te diz que você será curado, mesmo que você não veja. Amém. É uma firme convicção. Você fica convencido, convicto. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Abra comigo lá em Tiago. Curas. Hoje é uma noite de curas. Glória a Deus. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Glória a Deus, Ele não mudou, continua o mesmo. Aleluia. Tiago capítulo 5. Aleluia, aleluia. Eu sempre gosto de falar isso. Essa carta de Tiago, ela foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, irmão legítimo, irmão filho de Maria. Esse Tiago aqui não é irmão de João. O irmão de João foi morto à espada por Herodes. Esse Tiago aqui é irmão do Senhor. Amém. Aleluia. E aqui no final da sua carta ele dá algumas instruções para a igreja. Amém, irmãos? E aqui no versículo 13 ele diz assim: isso é os conselhos finais do apóstolo Tiago para a igreja. Veja, está alguém sofrendo entre vocês, que ele ore. Quando tem um crente sofrendo, o que ele deve fazer? Vou ler de novo e vou perguntar.
Está alguém entre vocês sofrendo? Que ele ore. Quando um crente está sofrendo, ele deve fazer o que, irmãos? Está alguém alegre? Cante louvores. Quando um crente está alegre, ele deve fazer o que, irmãos? Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. E a oração feita com fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém. Tem alguém na nossa congregação sofrendo? Que ele ore. Amém. E claro, nós também devemos consolá-lo. Tem alguém alegre? Cante louvores, se alegre em Deus. Vamos nos alegrar juntos. A Bíblia diz que chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Amém. Tem alguém no nosso meio doente e ele ainda não é maduro o suficiente para orar por si próprio? Ele não cresceu em fé ao ponto de remover a sua montanha, falando o que a palavra de Deus diz? Então que ele chame os presbíteros da igreja e que estes orem sobre ele, ungindo com óleo. E a oração feita com fé, ou a oração da fé, curará o enfermo. Essa é a instrução de Deus para a igreja, irmãos. Tem alguém no nosso meio doente? Que ele chama os presbíteros da igreja. Amém. Agora, quando você já cresceu em fé, quando você já aprendeu a palavra ao ponto de estar fortalecido nas escrituras, você não precisa mais chamar o pastor. Você mesmo diz: Satanás, espírito de enfermidade, suma da minha vida e levante-se. Amém. Mas se você está aqui e está com alguma enfermidade, não está com forças para reivindicar pela tua própria fé, iremos unir a nossa fé. Chame os presbíteros da igreja e que estes unjam com óleo no nome do Senhor, e a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Aleluia, irmãos. Não, pastor, mas eu venho me sentindo triste sem motivo, eu acho que eu estou depressivo. Hoje o Senhor vai te levantar. Não, eu estou com um nódulo no meu seio, apareceu um cisto, eu estou com medo. Hoje esse nódulo vai sumir. Aleluia! Ide por todo mundo, ele prometeu, ele ordenou. E pregai o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem algum veneno mortal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão sarados. Sarados. Aleluia. Fica de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui o violão. Aleluia. A Sucena também vem aqui cantar um louvor. Você não está aqui em vão. Você não veio aqui à toa. Você veio hoje aqui para receber cura. A cura disponível para você. Sabe, eu percebo no meu espírito, pode baixinho, eu sinto no meu espírito, e não é para alguém aqui da nossa igreja, são para pessoas que estão nos visitando. Você que está com problemas emocionais, que ou há muito tempo ou há pouco tempo. Agora é claro que se você é da nossa igreja, você pode vir também, e você que tem outras enfermidades também. Mas eu percebo fortemente, pessoas sendo bombardeadas nas emoções. Bombardeadas nas emoções. Se você está aqui, está com algum problema emocional, depressão, ou se você está aqui no nosso meio, tem alguma dor crônica, você que é crente, você pode ficar orando. Se você está aqui e tem alguma dor, você pode até dizer: pastor, há muito tempo eu sinto essa dor nos ossos. Há muito tempo eu sinto
uma dor no meu tendão. Ou você está aqui, descobriu que está com cistos, seja nos seios, no ovário, independente da enfermidade que você tenha, eu irei impor as mãos sobre você e vou te ungir com óleo no nome de Jesus. E nós cremos que algo sobrenatural vai acontecer com você hoje à noite. Nós cremos no poder de Cristo para curar, irmãos. Se credes, verás a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode pôr para cá, para fila. A câmera. Se você está aqui hoje à noite e o diabo tem te atormentado na mente, não tenha vergonha. Venha. Se você está hoje aqui e está preso num vício, não consegue se libertar, você pode até dizer assim: pastor, eu já tentei, mas eu não consigo. Eu sei que está me prejudicando, eu sei que está me roubando, mas eu não consigo. Venha. A Bíblia conta uma história de um homem. A Bíblia diz que ele era lunático. A Bíblia diz que ele era preso, mas se soltava e não tinha quem pudesse contê-lo. Era o gadareno. Mas um dia Jesus desembarcou na região dos Gadarenos. E aquele homem que era louco, que era lunático, ele foi liberto e se transformou num pregador do Evangelho. Se você está hoje à noite aqui, venha. Aleluia, 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 aleluia. Pai, eu oro por aqueles também que estão nos assistindo, Senhor, pela internet. Que você visite a sala, o quarto, aonde quer que essa pessoa esteja nos assistindo, Senhor. Que ela seja tocada pela unção do Teu Espírito e receba cura para o seu corpo, no nome de Jesus. Aleluia. Seu Naldo, vamos orar juntos. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, se tiver alguém doente entre nós, ele deve chamar os presbíteros da igreja, e estes devem orar sobre eles, ungindo com óleo, no nome do Senhor. Nós oramos agora pela vida de Darlene, Senhor. Todo espírito de enfermidade que queira trazer perturbações a ela, te repreendemos e te expulsamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro sobre ela no nome do Senhor. Eu oro para que tia Isabel, Pai, seja livre nessa noite de todo espírito de enfermidade, no nome de Jesus. Livre das emoções, livre de preocupação, livre de ansiedade, livre, aprendendo a se posicionar na Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus.
ela saia hoje à noite, Senhor, daqui, com paz e alegria. Paz que excede todo entendimento, no nome de Jesus. E eu oro para que, se ela tiver alguma enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, rombrebasterion rondenequederebras, ridicambromodonochequederebaharabassou, livre de todo cisto, todo nódulo, livre, em nome de Jesus. Paz, paz e alegria, Senhor. Que ela seja livre de toda preocupação, no nome de Jesus.
está aqui nessa noite, sabe, esses dias eu fui ministrado pelo Senhor. Sabe que Deus, Ele não é aquele que está lá nos céus, nos forçando a fazer as coisas. Jesus disse: olha, eu estou à porta do teu coração e bato. Se você ouvir a minha voz, eu vou abrir e entrar. Mas sabe, irmãos, que Ele não desiste. Quando Ele bate e você não escuta e não abre, Ele sempre volta a bater. Porque Ele é longânimo para com todos nós. Eu já preguei muito, fazendo medo às pessoas para elas entregarem a vida a Jesus, e até com raiva porque elas não entregavam. Mas esses dias o Senhor ministrou meu coração. Você sabe, olha, eu sempre volto para bater, até que Ele me escuta. Então, se você está aqui nessa noite e Cristo está batendo no teu coração para entrar nele, e você deseja abrir essa porta, quero que você levante a mão e eu vou orar por você. Tem alguém aqui que deseja entregar a vida a Jesus? Ou se você está aqui e deixou de congregar, a gente fala afastado, desviado, mas esse é um termo até errado. É a comunhão quebrada. Se você está aqui com a comunhão quebrada, por algum motivo deixou de congregar, e hoje você quer voltar a congregar, quer voltar a servir ao Senhor com um afinco, com alegria, é só se colocar a caminho de volta para casa, como um filho pródigo. E esse caminho é Jesus. Fecha os olhos, todo mundo, curva a cabeça. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga com fé: hoje eu te faço, te confesso como Senhor da minha vida. Que a partir de hoje você conduz a minha vida. Eu te recebo como Salvador. Amém. Aleluia. Pode sentar. Deus é muito bom. Glória a Deus.